Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Santa Cruz, Bolívia. É para mim uma bênção grande estar com vocês para ter uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus, correspondente a este tempo final. E estaremos tendo companheirismo ao redor do tema O Mistério dos Querubins de Ouro e os Querubins de Oliveira. Isto é, os dois querubins de ouro sobre o propiciatório e os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro que estavam no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, para o qual queremos ler em Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 5, onde diz São Paulo: Ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, a esse se chama o lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, nos abra a sua palavra e nos abra o coração para receber essa palavra revelada para este último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério dos querubins de ouro e os querubins de oliveira. Vejamos que, e como São Paulo nos diz, que aquele templo e o que continha aquele templo era tipo e figura das coisas celestiais. Nos diz São Paulo que Moisés aspergiu com sangue o tabernáculo e as coisas que estavam nele. Neste mesmo capítulo 9 e versículo 16 em diante, da sua carta aos Hebreus, São Paulo diz: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios. As figuras das coisas celestiais são essas coisas que estão aqui no templo, tanto o templo como tudo que está no templo. É tipo e figura de coisas celestiais. Mas as próprias coisas celestiais, com
sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Agora vejam que o que Moisés realizou ali no tabernáculo, ao construir o tabernáculo e aspergir o sangue dos bodes e das bezerras que tinham sido mortos, sacrificados, estes bezerros, estes bodes, e depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, sobre o tabernáculo e sobre as coisas que estavam dentro. Agora, este tabernáculo aqui, com tudo o que contém, é tipo e figura das coisas celestiais. É tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o tabernáculo de Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude, encontramos que é aspergida com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, realiza esse trabalho. Lá no trono de intercessão no céu, Cristo esteve fazendo intercessão com seu próprio sangue por todos os membros do seu corpo místico de crentes, ou seja, por todo esse tabernáculo que Cristo construiu ou está construindo para Deus. E vejam vocês, todos os membros desse corpo místico, desse tabernáculo de Deus, são aspergidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como cada parte deste templo ou tabernáculo representa seres humanos que estarão em diferentes etapas desse templo espiritual, feito por Jesus Cristo para a morada de Deus em Espírito Santo. Vejam como São Paulo nos fala deste templo. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo próprio Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui podemos ver que este templo de Deus que está sendo construído é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é aspergida com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo como sumo sacerdote, vejam vocês, e está aspergindo os membros do corpo místico de Cristo com seu sangue precioso, assim como Moisés aspergiu o tabernáculo e tudo o que estava dentro desse tabernáculo, aspergiu também o povo com o sangue daqueles bezerros e bodes que foram oferecidos em expiação a Deus. E agora vejam como funcionou o tipo e figura lá no Antigo Testamento. E por que funcionou? Funcionou porque representava o templo que está no céu e representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E representava também Cristo, porque Cristo é o templo humano de Deus que veio 2000 anos atrás, aqui à Terra, onde Deus esteve manifestado em toda a sua plenitude. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo o corpo místico de Cristo, está também representada naquele tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Agora encontramos que o lugar santo do templo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu representa a igreja do Senhor Jesus Cristo
em suas 7 etapas ou eras da igreja gentia, incluindo também aquela etapa dos apóstolos lá em Jerusalém, os quais receberam o Espírito de Cristo no dia de Pentecoste. Tudo isso representa, ou está representado no lugar santo do templo que Moisés construiu e o que o rei Salomão construiu. E agora vejam como Cristo em Espírito Santo esteve caminhando no meio da sua igreja de era em era, manifestado por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E vejam os territórios que Cristo cobriu, onde realizou a obra correspondente a cada era. Ásia Menor, Europa e América do Norte. E agora encontramos que o lugar santo foi construído. E somente falta o lugar santíssimo, e para isso, Jesus Cristo em Espírito Santo se moveu da América do Norte à América Latina e o Caribe para construir seu lugar santíssimo do seu templo espiritual, o qual está representado no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Agora, recordem que as coisas que estavam dentro daquele templo representam pessoas dentro do templo espiritual de Cristo. Vejam como o candelabro no lugar santo, o candelabro com suas 7 lâmpadas e suas 7 luzes, ali representava seres humanos, representava a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por suas 7 etapas com seus 7 anjos mensageiros acesos no fogo do Espírito de Cristo. E agora vejam como para a etapa do lugar santíssimo encontramos que temos a Arca do Pacto. E antes de chegar à Arca do Pacto, temos um véu ali. E 2000 anos atrás, o véu representou Cristo em sua primeira vinda. E o véu do templo espiritual de Cristo representa Cristo em sua segunda vinda. É preciso olhar atrás do véu para ver quem está atrás do véu. Atrás do véu quem estava? Deus. Atrás do véu estava Deus sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro dentro do lugar santíssimo. Ninguém pode passar ao lugar santíssimo se não é pela porta onde está esse véu. E agora, a porta sempre é Cristo e o véu também. E agora vejam vocês como para o tempo final, chegamos ao tempo da Era da Pedra Angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde se abre uma porta. Essa é a porta do lugar santíssimo, onde está o véu. Para poder passar atrás do véu, entrar no lugar santíssimo e ser parte desse lugar santíssimo e aí ver tudo o que Deus estará fazendo no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Encontramos que a Arca do Pacto que Moisés construiu, a qual foi colocada no lugar santíssimo, representa Cristo em sua primeira vinda e Cristo em sua segunda vinda. E agora, vejam que é em Cristo que estão todas estas bênçãos contidas na Arca do Pacto. E o propiciatório está sobre a Arca do Pacto. O propiciatório é de ouro puro e
Com o propiciatório, há 2 querubins feitos de uma mesma peça, ou seja, que é uma obra monolítica, feitos os 2 querubins da mesma peça, e esses 2 querubins sobre o propiciatório, vejam vocês, no templo que Moisés construiu, são os querubins de glória no meio dos quais Deus estava nessa nuvem, a coluna de fogo, a Shequina, como Deus prometeu que estaria. Em Levítico, capítulo 16, nos diz, Deus, assim, diz Deus ao profeta Moisés com relação ao lugar santíssimo, diz da seguinte maneira, Levítico capítulo 16, versículo em diante diz, o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Ou seja, que entraram os 2 filhos de Arão com fogo estranho e com incensários com fogo estranho, e entraram no lugar santíssimo, e diz que Jeová os matou, que o Senhor os matou. Diz, quando se aproximaram do Senhor e morreram. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora além do véu. Eles também entraram em um tempo que não era o correto, e não eram eles os que tinham que entrar, era o sumo sacerdote. Diz, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Nessa mesma nuvem de fogo que apareceu ao profeta Moisés, e que libertou o povo hebreu e acompanhou o povo hebreu pelo deserto até levá-los à terra prometida. Diz, deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E continua enumerando aqui todas as coisas que tinha que fazer até a forma em que tinha que estar vestido, Deus estabeleceu, diz, vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo na água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte como bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar
diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. Vem porque o apóstolo São Paulo dizia que lá no lugar santíssimo havia um incensário. É este incensário que o sumo sacerdote tinha que tomar e encher com os carvões ou brasas acesas e levar aqui, levar atrás do véu este incensário aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. E tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Agora vejam tudo o que tinha que fazer o sumo sacerdote lá dentro do lugar santíssimo, sobre o propiciatório, onde também tinha que colocar o sangue da expiação. E isto é o que Cristo faz lá no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o trono da expiação, ou sobre o propiciatório. E agora vejam vocês que Cristo está construindo um templo para Deus, onde tudo que foi visto no templo que Moisés construiu e o que Salomão construiu, o qual é tipo e figura do que está acima no templo que está no céu, no templo de Deus, tudo isso é colocado aqui na terra, no templo espiritual de Jesus Cristo. E agora vejam vocês como no templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria onde? Estaria no lugar santíssimo desse templo espiritual, e estariam aí no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo todas as coisas que estavam lá no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. E, consequentemente, todas as coisas que estão no lugar santíssimo do templo que está no céu estarão manifestadas no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E agora os 2 querubins de ouro, vejam vocês, são tipo e figura, representam os arcanjos Gabriel e Miguel no templo que está no céu. Eles são os anjos que estão diante da presença de Deus. Um de cada lado. E agora vejam vocês como em São Lucas capítulo 1 nos diz o mesmo arcanjo, o próprio arcanjo Gabriel, diz ao sacerdote Zacarias, depois de dar a boa notícia que Zacarias teria por meio da sua esposa um filho, e se chamaria João, e seria profeta de Deus, e viria com o espírito e virtude de Elias, o profeta, o sacerdote Zacarias não chegou a crer nessas boas notícias que o arcanjo estava dando, e faz uma pergunta ao anjo que Deus estava enviando. Disse, vamos ver, irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo, vejam vocês, esta pergunta a fez com incredulidade. Ou seja, como vou conhecer que isso é a verdade, o que você está me dizendo? Eu sou velho e minha esposa avançada em idade. Ou seja, que já também está bastante avançada em idade e, para acúmulo, era estéril. Parece que Zacarias não recordou que Abraão teve por meio de Sara o filho prometido até Abraão e Sara tendo mais idade
que aqui tinham o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel. Porque Abraão creu em Deus, esperança contra esperança. O que é isso, esperança contra esperança? Esperando, pois, o que não se podia esperar. Pode-se esperar, você pode esperar de um ancião de 75 a 100 anos, um filho que tem um filho por meio de uma anciã de 89 anos de idade ou de 90 anos de idade que seja estéril para cúmulo? Não se pode esperar. Mas Abraão sim esperava, porque Deus tinha dito que assim ia ser. E Abraão esperava porque creu em Deus, esperança contra esperança, esperando o que não se podia esperar, porque Abraão sabia e cria que não havia nenhuma coisa impossível para Deus. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui, o sacerdote Zacarias devia recordar que ia se repetir um caso similar ao de Abraão. E devia dar graças a Deus por essa bênção tão grande de ter a boa notícia que depois do tempo normal, do tempo normal para ter filhos, ele e sua esposa iam ter um filho. E quando Deus dá um filho, o dá e bom. Ia ser um profeta de Deus. Zacarias e sua esposa tinham orado por um filho. E vejam, o pedido tinha chegado diante da presença de Deus e Deus ia dar o filho. Mas recordem que a pessoa faz o pedido a Deus e Deus determina o momento em que cumpre o desejo do coração da pessoa, o pedido. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E o outro anjo que está diante de Deus, como se chama? Miguel. Gabriel e Miguel são os arcanjos que estão diante de Deus. Quantos sabem o que significa Gabriel? O nome Gabriel, o que significa? Significa varão de Deus ou homem de Deus. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Vem? Tão boa notícia e não cria. Há boas notícias que estão sendo dadas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E os incrédulos não as poderão crer, mas quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E esperança contra esperança. A Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando o cumprimento do que Cristo prometeu para este último dia. Coisas que seriam cumpridas onde? No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Agora, depois de 2000 anos aproximadamente, de estar se anunciando a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho prometido, talvez haverá pessoas que digam, por centenas ou milhares de anos estiveram anunciando que vem Jesus Cristo. Mas vejam, a vinda de Cristo é a sua igreja, ou seja, o seu templo espiritual.
e é para ser vista pelos que estarão em seu templo na etapa correspondente à vinda de Cristo, para aí receberem as bênçãos de Cristo e ver se encarnando as coisas que estão no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Agora vejam vocês como aqui Gabriel se apresenta ao sacerdote Zacarias e diz: eu sou Gabriel. Não tinha se identificado até esse momento. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Para a primeira vinda de Cristo, encontramos a presença de Gabriel na terra, este varão de Deus, ou como explicam em outras traduções, este homem de Deus. Recordem que quando apareceu o profeta Daniel em diferentes ocasiões, Daniel dizia que era um semelhante ou como um homem. Vamos ver aqui, nas profecias de Daniel, encontramos o arcanjo Gabriel aparecendo. O arcanjo Gabriel teve a ver com as mudanças do reino dos gentios, de uma etapa a outra etapa. Vejam, vamos ver uma passagem onde apareça aqui o arcanjo Gabriel, o capítulo 8, versículo 15, temos aqui onde diz: enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulaí, o qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem era esse arcanjo com a aparência de homem que apareceu ao profeta Daniel? Era o arcanjo Gabriel. Diz, e ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Vamos ver outro lugar aqui mesmo, onde este arcanjo explica certas coisas. No capítulo 9, nos diz, versículo 20 em diante diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Essas são palavras muito formosas quando um arcanjo como Gabriel diz a Daniel: tu és muito amado, tu és muito amado no céu. Porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Porque as visões são para serem entendidas, mas somente podem ser reveladas
desde o céu aos seres humanos. E para isso estão estes ministérios enviados por Deus. E começa a explicar tudo isso das 70 semanas e que na semana número 70, na metade da semana, será tirada a vida do Messias, e assim se cumpriu. E somente restam 3 anos e meio da semana número 70 para serem cumpridos estes 3 anos e meio durante o tempo da grande tribulação, onde Deus estará tratando com o povo hebreu e sobre o reino dos gentios estarão caindo os juízos divinos. E agora, no capítulo 10, também aparece o arcanjo Gabriel. Vejam, vamos ver um lugar aqui, onde possamos ler. Vamos ler no capítulo 10, versículo 4 em diante. No 24º dia do primeiro mês, Daniel estava jejuando, eu estava à borda, à margem do grande rio Idequel, às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Por que não viram os homens que estavam com ele e somente Daniel? Porque Daniel, sendo profeta, tinha as duas consciências juntas e estava vendo tudo isso em outra dimensão. E os outros que estavam com ele, por não terem as duas consciências juntas, não estão vendo essa grande visão. Mesmo que podem estar escutando algum ruído e coisas assim, mas não vendo a visão. Até podem ver um resplendor ou qualquer coisa, mas a visão, os personagens que estão dentro disso que está acontecendo, somente Daniel estava vendo. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E não a viram os homens que estavam comigo, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Ou seja, que escutaram um ruído, viram seguramente o resplendor e coisas assim, trovões, relâmpagos e coisas assim. Talvez pensaram que era uma tempestade, mas vejam quem era. Vejam quem estavam aqui. Fiquei, pois, eu só, e tive essa grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra profundamente adormecido. Ou seja, que caiu como morto. E uma mão me tocou e fez que me pusesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado. Aqui novamente falam palavras muito amorosas ao profeta Daniel. Varão muito amado. Está atento às palavras que te falarei e ponte em pé. Atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado ao falar ele comigo, essa palavra pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O profeta Daniel fez que viesse, porque se humilhou diante de Deus e orou a Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso foi o príncipe aqui deste império Medo-Persa, resistiu durante 21 dias ao arcanjo Gabriel, o qual estava
atuando mesmo que não era visto, mas a obra que ele estava realizando era para se realizar a mudança que tinha que se efetuar nesse reino dos gentios. Diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, este é outro arcanjo, o outro arcanjo que está diante da presença de Deus. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então, uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios e abri a boca e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Então um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Recordem que era para a mudança do império Medo-Persa ao império da Grécia. E vejam a intervenção aqui destes dois poderosos arcanjos, Gabriel e Miguel. E se para essas mudanças destes reinos, por exemplo, da mudança do reino de Nabucodonosor, a mudança aos Medo-Persas e da mudança do Império Medo-Persa, a mudança para o Império da Grécia, estavam estes arcanjos, e da mudança do Império da Grécia, a mudança do Império Romano, estiveram estes arcanjos, não estarão no último dia para a mudança do Império dos Gentios, a mudança do reino de Jesus Cristo? Claro que sim. E agora, eles estarão aqui na terra. Estará isso em algum lugar? Vamos ver por aqui. Esse é o Apocalipse do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Virá, se levantará o arcanjo Miguel neste tempo final? Aqui diz, o qual está da parte do povo hebreu. Agora, vejam vocês que para este tempo final, no qual nós vivemos, haverá uma manifestação poderosa dos arcanjos Gabriel e Miguel aqui na terra, com seus exércitos. E tudo será a favor tanto do povo hebreu como da igreja do Senhor Jesus Cristo, para essa mudança que tem que ocorrer, a mudança do reino dos gentios ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, como diz o livro do Apocalipse no capítulo 11 e versículos 15 em diante, onde diz da seguinte maneira: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos,
declaramos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que virás, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do pacto foi visto no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e grande chuva de pedras. Agora vejam as coisas que estão assinaladas para acontecer neste tempo final. Para quê? Isto é para a mudança do reino dos gentios ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam que isso acontece sob o capítulo 11 de Apocalipse. E no capítulo 11 de Apocalipse é que aparecem os ministérios dos dois ungidos, o ministério das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias. Estes são os ministérios que no céu são os ministérios de Gabriel e Miguel. E no corpo místico do Senhor Jesus Cristo são os ministérios de Moisés e Elias, que estarão sendo manifestados no último dia, no lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E do meio desses dois ministérios estará Jesus Cristo manifestado em toda a sua plenitude no último dia. Cristo, em São Mateus capítulo 24, versículo 27 a 28, nos diz que o Filho do Homem viria, e como diz que viria o Filho do Homem, diz, capítulo 16, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqui temos a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, o ministério das duas oliveiras, ou os ministérios dos dois querubins que estão sobre a arca do pacto no lugar santíssimo. E agora vejam vocês como estes dois querubins de ouro representam os dois arcanjos Gabriel e Miguel no céu e representam os ministérios de Moisés e Elias na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo nos fala do tempo final, nos dizendo que vem o Filho do Homem com seus anjos. E agora, no livro aqui de Reis, Primeira de Reis, capítulo, vamos ver 6. Vejamos aqui o que aconteceu na construção do templo lá em Jerusalém. Quando o rei Salomão realizou a construção desse templo, veja o que aconteceu. Capítulo 6, versículo 16 em diante diz: a 20 côvados do fundo da casa fez de tábuas de cedro uma divisão de altura igual ao teto, e por dentro a preparou para o oráculo, a saber, o lugar santíssimo. A casa, isto é o templo, era o recinto principal do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. Na parte mais interior da casa preparou o oráculo, o lugar santíssimo, para pôr ali a arca do pacto do Senhor. Era o lugar santíssimo de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Ou seja, que era quadrado. E o cobriu de ouro puríssimo, assim mesmo cobriu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu a casa por dentro de ouro puro e estendeu cadeias de ouro diante do lugar santíssimo, que também cobriu de ouro.
Assim cobriu inteiramente de ouro toda a casa, também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do lugar santíssimo. Ou seja, o altar onde estava, aqui vamos ver, este altar onde estava o incensário, ou de onde tomaram as brasas do incensário, este altar de ouro que estava diante do lugar santíssimo, ou seja, na parte de fora do lugar santíssimo. E diz, no lugar santíssimo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. E a casa tinha quanto? A casa tinha de altura 20 côvados de altura, e os querubins de madeira tinham 10 côvados de altura. 10 côvados são 4,5 metros, e em polegadas são 4 vezes 3 mais ou menos, um pouquinho mais de 12 pés. E estes são 14 pés com 4 polegadas, ou seja, que eram uns querubins gigantes de oliveira. Isso já está dando testemunho que no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo estarão as 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. As 2 oliveiras que são os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. E onde está a presença de Deus? Pois no lugar santíssimo. E aí estão esses 2 querubins de ouro, cobertos de ouro, mas são de madeira de oliveira. São as 2 oliveiras. Os 2 ungidos e cobertos de ouro, os quais representam os ministérios de Moisés e Elias. E os ministérios de Moisés e Elias são os ministérios que Cristo estará manifestando no último dia. Porque todos os ministérios pertencem a quem? Ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também os 2 querubins de ouro que estão sobre o propiciatório, que estão em um tamanho menor, representam os arcanjos Miguel e Gabriel no céu, e representam também os ministérios de Moisés e Elias no templo espiritual de Jesus Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual. Por isso é que nos fala a Escritura das 2 oliveiras, os 2 ungidos, que são também os 2 castiçais que estão diante da presença de Deus. E, ao estarem diante da presença de Deus, estão diante da presença de Deus como Gabriel e Miguel no céu, que estão diante da presença de Deus. Agora vejam como, para o último dia, os arcanjos Gabriel e Miguel estarão manifestados aqui na terra a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e a favor do povo hebreu. Porque toda a obra que Cristo estará realizando será na etapa da era da pedra angular, que é a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a favor da sua igreja e a favor do povo hebreu. E haverá uma intervenção do céu, diretamente do trono de Deus, enviando seus arcanjos Gabriel e Miguel, os quais estarão atuando nessa terra, mesmo que as pessoas não os possam ver, mas eles estarão aqui. Não diz a Escritura que Miguel se levantará neste tempo final? Claro que sim. E agora vejam vocês como, para este tempo final, por meio dos ministérios que Cristo terá aqui na terra, virão todas essas revelações do céu
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como vieram as revelações do céu ao profeta Daniel, as quais foram trazidas pelo arcanjo Gabriel. E assim como vieram as revelações do céu ao apóstolo São João, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Para o último dia, as revelações do céu contidas nessas profecias do Antigo e Novo Testamento serão abertas por meio do ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E com ele, a favor dele, estarão os arcanjos Gabriel e Miguel, enviados do céu para a obra do último dia. Ou seja, que haverá uma intervenção do céu. E mesmo que muitas pessoas não possam compreender porque se tem êxito em todo o trabalho que realiza, é que há uma intervenção no céu a favor da Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como sempre houve e haverá neste tempo final uma intervenção do céu para a mudança de governo dos gentios ao reino de Cristo. Houve uma intervenção do céu para a mudança do império do rei Nabucodonosor, do reino, o império babilônico, para ser mudado o reino dos gentios ao império Medo-Persa. E depois, para ser mudado do Império Medo-Persa, ou reino dos gentios, do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, houve uma intervenção dos arcanjos Gabriel e Miguel também. E para ser mudado o reino dos gentios, do Império da Grécia ao Império Romano, houve uma intervenção do céu também. E para ser mudado do Império Romano ao reino de Jesus Cristo, haverá uma intervenção do céu também. O reino dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro de oleiro, e com a intervenção do céu que será realizada, o reino dos gentios passará a ser do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e o reino de Israel também, ou seja, o reino deste mundo passará às mãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E aí estarão os ministérios dos arcanjos Gabriel e Miguel intervindo neste último dia. E estarão os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 12 oliveiras no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Aqui na terra com o respaldo do céu. Com o respaldo de Deus enviando os arcanjos Gabriel e Miguel com seus exércitos. Não disse Cristo em uma ocasião: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, eu podia orar ao Pai, e Ele me enviaria mais de quantas legiões? De 12. Mais de 12 legiões de anjos. E uma legião tem até quanto? Até 6.000 anjos ou soldados. Naquele tempo no qual Cristo estava falando, uma legião do Império Romano tinha uns 6.000 soldados. E vejam vocês, uma legião de anjos com 6.000 anjos, guerreiros. E Cristo diz, mais de 12 legiões. 12 vezes 6 são quanto? 12 vezes 6 são como 72 por aí? 72 mil. São como 72 mil, não é? Mais ou menos. Mais de 72 mil anjos. Diz, mais de 12 legiões, assim que mais de 72 mil anjos com seus capitães, seus generais. Não diz a Escritura que os carros de Deus são quantos? Milhares.
e os exércitos celestiais são milhares. E Jeová, o Senhor dos exércitos, Ele é o capitão de todos esses exércitos, ou o general de todos esses exércitos. Porquanto o reino de Cristo não era para começar naquele tempo, ele não podia estar pedindo 12 legiões ou mais de 12 legiões para acabar com o Império Romano naquele tempo, porque esse não era o tempo para o reino dos gentios passar às mãos de Cristo para começar o glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque primeiro ele tinha que morrer na cruz do Calvário e pagar o preço da redenção para ter um reino redimido, ou seja, ter um reino com pessoas redimidas com o sangue de Jesus Cristo. E isso é o que Cristo esteve fazendo, realizando sua obra a favor de todos nós, nos limpando de todo o pecado com seu sangue precioso, para, no último dia, Ele completar seu reino, completar seu corpo místico de crentes, para completar seu gabinete, que são seus escolhidos, que são os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo durante o reino milenial e por toda a eternidade. Vejam como Cristo escolheu desde antes da fundação do mundo seu gabinete para esse glorioso reino milenial e para toda a eternidade. Vejam, os políticos escolhem seu gabinete e preparam seu gabinete e apresentam seu programa político para depois, com todo esse gabinete que eles têm, e alguns escolhem depois que ganharam também, governar. Mas vejam como Cristo esteve preparando o seu gabinete com os quais reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Teremos corpos eternos, teremos reis e sacerdotes nesse glorioso reino milenial de Cristo. E porquanto no último dia se completa o número dos escolhidos de Deus, o número do gabinete do reino de Jesus Cristo, as hostes celestiais estarão na terra intervindo para essa mudança de reino nessa terra. E o anticristo, com o seu reino, será tirado. E será estabelecido o glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde haverá paz, onde haverá felicidade, onde haverá amor divino e onde haverá conhecimento completo de Deus e seu programa que Ele está realizando neste último dia. E toda a terra com seus habitantes serão cheios do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, nos diz o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 14, e também Isaías no capítulo 11, versículo 9. Porque a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, vindo ao seu templo, à sua igreja, no último dia, a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E aí é onde a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo a vinda da Arca do Pacto, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a Arca do Pacto. E a Arca do Pacto tem o propiciatório e sobre o propiciatório tem os 2 querubins de ouro e a presença de Deus nessa coluna de fogo. E isso é o que estará atualizado na igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde a Arca do Pacto, que é Cristo, em sua vinda ao seu templo no último dia, com seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras,
estarão sendo vistos estes ministérios manifestados aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E estará sendo vista a glória do Senhor Jesus Cristo manifestada em sua igreja no lugar santíssimo. E estaremos vendo a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Estaremos vendo estes ministérios sendo manifestados e a glória de Jesus Cristo sendo manifestada em sua igreja. E isso é estar vendo a Arca do Pacto com os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório e a glória de Deus manifestada no meio dos 2 querubins de ouro. Tudo isso é o que seria visto no último dia, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E aí mesmo no templo espiritual de Cristo estará sendo visto o que foi representado naqueles 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Por que foram feitos de oliveira? Porque isso representa as 2 oliveiras, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus, que são os ministérios que para o último dia estarão manifestados neste planeta Terra. Vimos o mistério dos 2 querubins de ouro e dos 2 querubins de oliveira que estavam no lugar santíssimo, no templo que o rei Salomão construiu. Tipo e figura do que Cristo teria no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos e estamos dentro do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo para ver tudo o que está no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, do templo que Moisés construiu, sendo materializado aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando o povo hebreu ia entrar na terra prometida com Josué, a ordem que foi dada ao povo foi que seguissem a Arca do Pacto para poder entrar na terra prometida, porque eles não conheciam esse caminho, não tinham caminhado por ele antes. E foi dito que seguissem a Arca do Pacto. Isso está em Josué, capítulo 3. Vamos ver isso que diz Josué capítulo 3, já estamos chegando ao final, diz: Josué se levantou de manhã e ele e todos os filhos de Israel partiram de Sitim. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a Arca do Pacto do Senhor vosso Deus e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. E a arca representa Cristo, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. E para este último dia, quando virem a arca, sigam atrás dela. Quando virem a segunda vinda de Cristo, sigam atrás dela, porque nos levará à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Diz, a fim de que saibais o caminho por onde haveis de ir, porquanto vós não passaste antes e agora por este caminho, mas entre vós e ela haja distância como de 2000 côvados, não vos aproximeis dela. E disse Josué
ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Então levantaram a arca do pacto e foram andando adiante do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os teus olhos, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué foi o sucessor de Moisés. E agora, Josué representa o Espírito Santo. Ele é quem nos levará à terra prometida do reino milenial e à terra prometida do novo corpo. E Josué, que representa o Espírito Santo, estará manifestado no último dia em seu ministério final por meio do seu anjo mensageiro e nos levará à terra prometida do glorioso reino milenial, como também à terra prometida do novo corpo. E Deus começará a engrandecer o ministério do nosso Josué, do Espírito Santo de Jesus Cristo, correspondente ao último dia, por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede, a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Vamos ler de novo. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Ou seja, quando os pés dos sacerdotes toquem a água do Jordão, as águas vão se dividir. Se dividirão porque as águas que vêm de cima se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. E então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E enquanto todo o povo, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Como aconteceu quando? Quando Deus abriu o Mar Vermelho sob o ministério de Moisés. E agora o sucessor de Moisés, que foi Josué, vejam vocês, fez o mesmo. Deus, por meio de Josué, com o Jordão. E para o tempo final, o Jordão da morte se abrirá. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E passaremos em seco.
à terra prometida. Passaremos sem ver morte, nós os que vivemos neste tempo final. Quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados, assim que cuidem dos vossos corpos para que não se vá nenhum na frente, para que assim, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, cada um de vocês esteja ainda aqui na terra e veja os mortos em Cristo ressuscitados e vocês sejam transformados. Como Deus disse a Josué, santificai-vos. Santificai-vos e estejam preparados para passar deste corpo mortal ao corpo imortal. E assim passar o Jordão em seco, ou seja, sem ver morte, neste último dia. Agora podemos ver quem nos guia e nos levará à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. É nosso José. É o Espírito Santo, Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado no último dia conforme a sua promessa. E estará se manifestando por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, como foram reveladas ao profeta Daniel e ao profeta e apóstolo São João, nessa forma de visões e símbolos, e a nós nos será revelado o significado de todos esses símbolos que estão lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque o conteúdo ou revelação desses símbolos é o que estará se cumprindo neste tempo final. E Deus estará nos abrindo todas essas escrituras para poder compreender tudo isso que Deus prometeu para este tempo final. E teremos todas essas coisas que foram vistas no lugar santíssimo, as teremos manifestadas no templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Onde? No lugar santíssimo. Estaremos vendo aí tudo que está no céu no lugar santíssimo, o estaremos vendo aí manifestado. O estaremos vendo aí atualizado. Ou seja, que tudo que está no céu, no lugar santíssimo, estará representado no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E aí vamos deixá-lo. Já vimos o que são os querubins de ouro e os dois querubins de madeira de oliveira. À tarde estaremos vendo sob o tema correspondente à tarde, estaremos vendo. Vamos ver Miguel. Por aqui deve estar os mistérios. Os mistérios que foram revelados no último dia. Esses são os que estaremos vendo. Os mistérios que foram revelados no último dia. Somente aqui temos o tema, mas Deus vai nos ajudar daqui a que chegue o momento da atividade. Vai não somente dar para preencher o que falta aqui, mas para preencher uns quantos cartõezinhos destes, e vai nos permitir ver os mistérios revelados no último dia e os que já foram cumpridos. Que Deus os abençoe grandemente a todos, que Deus os guarde, Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Senhor, os guarde e os encha do conhecimento do seu programa correspondente ao nosso tempo e continue nos abrindo as Escrituras e abrindo nossa mente e nossa alma para poder compreender todas essas coisas que estariam acontecendo neste tempo final.
Quantos compreenderam, entenderam o que são e quais são os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de oliveira? Já entendemos. São os ministérios de quem? De Moisés e de Elias. E quem opera esses ministérios? É Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo, mas sim pode ter 2 ministérios maiores ao mesmo tempo, mas em um só véu de carne. E também pode ter 3 ministérios maiores para uma mesma era e para uma mesma dispensação, mas em um mesmo véu de carne. E temos a promessa dos 3 grandes ministérios, dos maiores ministérios, que são os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez, para serem manifestados no último dia por Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu véu de carne, do seu anjo mensageiro no tempo final. E para ter aí a manifestação de todas essas coisas que estão no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Foi para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho das duas, o mistério dos 2 querubins de ouro e dos 2 querubins de madeira de oliveira. Viram o simples que é tudo? Quando as coisas são reveladas por Deus, são simples. Quando Deus já as revela e nos abre o entendimento para poder compreendê-las. E até as crianças podem compreender. E podem cantar as maravilhas de Deus sendo realizadas conforme Ele prometeu, até as crianças. E são coisas que, com a sabedoria humana, a sabedoria terrena não se pode obter, mas por meio da revelação do céu, são dadas a todos os filhos e filhas de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos, irmãos presentes, radiovintes e telespectadores. E continuem passando um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo. Deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. E nos veremos novamente às 2 da tarde, hora Chapina, é o que dizem? Hora Chapina, hora precisa, hora Chapina dizem lá na Guatemala, e quando dizem hora Chapina, hora precisa, às 2 da tarde são lá como 2h59 por aí? Mais ou menos, mas Miguel diz que a hora que Miguel está dando, ou que Miguel vai dar, é a hora precisa. E vamos aproveitar, porque depois à noite também há uma atividade lá com... Não é com todos? Sim, com todos no pátio. Mas é fora, lá no pátio ao ar livre. Bom, assim nos faltam 2 atividades, mas nas quais esperamos que Deus nos abra muitas escrituras e nos permita compreender as bênçãos que Ele tem para cada um de vocês e para mim também. Cada um se ocupe de conhecer as bênçãos que Deus tem para cada um de vocês e de receber essas bênçãos. Porque Ele está derramando das suas bênçãos. Onde? Onde? Na América Latina e no Caribe. No lugar santíssimo do seu templo espiritual. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus os guarde conosco. Miguel Bermudes Marim. Deus abençoe.